nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e espíritos habitam entre nós. Meu nome é Keila Fernandes, mais uma vez aqui. Todo mundo é assombrado, só que tem gente que não sabe. Oi aí, meu Deus. Keila já sai tacando maldição. Não é maldição. Olha aí. Pinchando já. É isso aí, gente. Então estamos aqui hoje reunidos para falar sobre filmes de espíritos. Ou espíritos que aparecem nos filmes, ou filme de fantasma, filme que mostra um lado espiritual, sei lá, do cinema. E a gente vai falar um pouco de, talvez, coisas que a gente acha legal, ideias e filmes diferentes e sei lá, esse tipo de coisa aí sobre espíritos, depois da nossa vinheta. Bora lá então, galera. Eu acho que pra gente a conversa ficar mais certinha, acho que a gente podia meio que não vai ser tipo um top 10, top 5, nem nada, né? A gente vai estar comentando sobre filmes, né? Não vai ser isso, né? Mas quem sabe no meio desse negócio a gente podia falar, pô, o meu preferido é tal, né? Tipo, da Keila, tô ligado que é um que ela mandou no grupo lá, que é bem brega, mas é bom, eu gosto daquele filme. O 13 Fantasmas, né? Não é meu favorito, mas é muito bom. Eu acho da hora. Eu acho legal também. Mas enfim, acho que a gente pode ir meio que falando dos filmes, mas vai chegar um momento que a gente podia falar, né? Pô, eu vou elencar aqui uns filmes aqui que eu acho que são legais. Então, só pra ficar claro, então, não vai ser filme de monstro, né? Acho que a gente já falou um pouquinho de horror e tal. Não vai ser especificamente de, monstro do pântano, Frankenstein, essas coisas assim. É de espírito, fantasma e tal. Não vai ser também filmes tipo drama, né? Tipo Ghost ou Caça-Fantasmas, né? Que esses filmes não são filmes de terror. Acho que a ideia é falar sobre filmes de terror que tem espíritos, né? É isso. Então eu vou começar aqui jogando na roda. Talvez um dos filmes que eu assisti recentemente e me chamou muita atenção porque eu achei um filme de espírito diferente dos que eu tinha visto. Ele é do ano passado. Bom, eu assisti no ano passado, mas ele é um filme já de 2021, que é o Telefone Preto, que é um filme, acho que é baseado num conto do filho do Stephen King, lá não sei o nome dele, o Joe Hill, uma coisa assim. Que, eu não sei, vocês viram esse filme? Sim. Tá. Só pra falar pro ouvinte, provavelmente vai ter spoiler, né, esse episódio de hoje. Porque, com certeza. Né, então, se você ouviu um nome de filme que a gente tá falando aqui e não viu o filme, pula ou vai assistir o filme e depois volta a ouvir o podcast. Então, o Telefone Preto, pra mim, eu achei um filme muito interessante porque, assim, eu comecei a assistir o filme sem saber do que se tratava. Eu falei, começou a rolar lá a história no filme, você vê a história de um menino, né, que basicamente tá acontecendo um caso de sumiço de garotos dali do bairro, né, vamos dizer assim, e você acha que é um filme de sequestrador, de serial killer, sei lá, que não deixa de ser, né. Mas ele tem espírito no filme daí. Aí o que eu achei mais interessante é isso. Então, basicamente, um dos personagens principais, ele meio que é sequestrado por esse sequestrador, e esse cara ele deixa as crianças, né, os garotos presos numa sala, né, num lugar, e tem um telefone nesse lugar. E é preto, né? O telefone preto. E daí esse telefone toca e essa pessoa atende. Detalhe, não tem fio, não tem nada que liga esse telefone. Daí, aí que você começa a ver, essa pessoa atende e começa a escutar umas coisas. Quem tá ligando, né? Aí você começa a ver que são espíritos que estão ali tentando se comunicar com a pessoa que tá ali nesse quarto preso lá, pra meio que talvez ajudar a pessoa que tá presa lá. Então o que eu achei legal é que todo o filme, tudo que acontece no filme ali, além de aparecer, ter essas aparições, esses espíritos ali, tudo que acontece é pra, de fato, por exemplo,
alguma coisa. Os espíritos mandam ele fazer alguma coisa, né? Tipo, bota um negócio no buraco que tem ali, quebra a janelinha que tem aqui, bota a escada não sei aonde. Tudo isso tem um sentido, né? No final do filme. Então, isso que eu achei mais legal. Então, ele vai criando uma armadilha pro cara, vamos dizer assim, pro bandido depois acabar caindo. Então, esse foi um dos filmes de espírito, assim, que eu achei diferentes dos outros tradicionais, que é de assombração e outras coisas assim, que acho que a gente pode estar falando também. Mas eu passo a minha bola. Depois eu vou falar de uns outros que eu vi aqui. Fala, Keila. Tá. Eu gostaria apenas de fazer um disclaimer aqui. Vixe. Que eu tô pensando assim, em vários filmes, né? E na minha cabeça, eu fiquei a semana inteira lembrando de filmes de um gênero específico, que é filmes de espírito do começo dos anos 2000. Entendi. Que vai ali na linha dos 13 fantasmas e tal. Só que, cara, eu não tenho... Eu assisti todos esses filmes, eu adorava, mas eu não lembro de quase nada, assim. Eu lembro da atmosfera, assim, da pira do filme, mas eu não lembro dos filmes, né? Mas, assim, só caso, né, surja o comentário sobre alguns aqui, porque tem vários, né? E são uns filmes muito malucos, né? Tem o 13 Fantasmas, tem o Navio Fantasma, que é muito doido também, o Fantasmas em Marte, os Fantasmas de Marte lá, que o Silvano assistiu lá. Sim. Enfim. Mas, né, você falou de um filme que você assistiu e achou diferente. Eu vi esse filme, O Telefone Preto, eu achei legal. Eu gosto de filme com criança, assim, de terror com criança, eu acho bacana. É uma pegada bem Stephen King, esse filme. Né? Que ele adora botar a criança pra sofrer, tadinhas, das criancinhas. E o menininho lá, o ator, né, que é o protagonista, ele é muito bom. E eu achei bem legal, assim, o filme. Meio triste também, né? Porque... Sim, Os espíritos que falam com ele são dos menininhos, né, que o cara sequestrou, né? E tal. Eu fiquei meio mal, assim, por causa disso. Eu fico muito mexida. Mas é um bom filme. Mas um que eu gosto, eu vou até ver de que ano que é, que ele... É um filme que eu assisti já faz um tempo, assim, mas eu quero ver de novo, mas é um filme muito bom, que é o Corrente do Mal, que é o It Follows. Corrente do Mal. It Follows. Ele é de 2015 já, esse filme já faz um tempo, então, né? E é um filme que ele é um filme de fantasma, de espírito, mas com uma abordagem muito diferente. Porque é um filme lá sobre acompanhar a protagonista lá, né? No começo ela tá com o ficante dela, né? E eles saem lá pro encontro e tal. E ela, em algum momento, eu não lembro exatamente o que acontece, se ela dorme, daí ela acorda, ela tá amarrada numa cadeira, assim, ele pedindo desculpa, desculpa, eu precisava fazer isso, e sai correndo, ele fala assim, você tem que passar para outra pessoa, é isso que ele fala para ela. E aí quando ela vê, tem uma mulher, assim, de branco chegando perto dela, assim, bem sinistra, assim. E aí ela consegue escapar, tal, e foge. E aí ela começa a ser perseguida por pessoas com essas roupas brancas, assim, pessoas pálidas, que ela sabe que daí são espíritos, ela consegue entender que são espíritos, né, ou algo nesse sentido. É bem sinistro, porque não é sempre o mesmo espírito, são espíritos diferentes que aparecem para ela. E é o fantasma sexualmente transmissível, né? Porque a pessoa, ela passa esse espírito pela outra pessoa transando com a pessoa. Caraca. Então, no começo do filme, os dois saem, eles transam, e aí, porque alguém tinha passado pra ele, e aí ele passa pra ela, e assim, aí pra você sobreviver, você tem que passar pra outra pessoa, e se o espírito chega em você, ele te mata, e daí o espírito volta pra pessoa que te passou. Caramba. Então, assim, é uma corrente mesmo, tem que ir passando. É muito interessante, assim, eu achei uma abordagem bem diferente, é bem sinistro, ele não é muito de jump scare, assim, é mais aquela coisa da agonia de você ver o bicho chegando, porque eles não correm, né?
é uma coisa meio que inevitável, porque ela vai tentando, evitando passar isso para outra pessoa, ela vai tentando encontrar formas de se livrar daquilo, mas é bem, bem tenso, assim, bem intenso. E eu achei um conceito bem legal, bem legal, porque daí tem toda essa coisa, ela fala, e agora, o que eu faço? Eu fico fugindo, porque você pode fugir, você vai para um lugar muito longe, aí demora um tempo, o espírito te encontra. Então você teria que ficar fugindo para sempre, ou você teria que, né? Tem algum momento que ela passa por um cara, só que o cara ela não explica, né, qual é que é o negócio. Caramba. O cara morre e o espírito volta para ela. Assim. Mas aí o filme depois se aprofunda em algumas questões relacionadas à família dela, tal. Mas eu recomendo bastante. A Corrente do Mal, em português, o nome original é It Follows. Massa. Loucura isso aí. É bem, bem legal. Você vai falar, Goya? Não? Posso falar. Ah, tá. Pode falar, então. Eu vou começar a falar de um que eu vi recente, mas os outros meus são todos filmes antigos. Ah, não é? Gostamos. Sim, né? sim. Mas um dos mais recentes é do ano passado, chamado A Presença. Ah, eu ia falar desse filme. Né? Bom demais. É com a Lucy Liu? Isso. Achei bem diferente também, cara, esse filme. É um filme bem interessante e eu imaginei que ele fosse similar a um outro que eu estou tentando procurar aqui, que acho que é aquele da... Alguém lembra o nome daquele dos fantasmas que moram numa casa abandonada? Os outros? Não é com a Nicole Kidman, não, esse. Não, os outros não é a Casa Abandonada. Não é os outros. Não é É que Casa Abandonada com fantasma tem bastante. Não, mas é que que é só o ponto de vista do fantasma. Inclusive, A Presença me lembrou, quando eu vi esse filme, eu achei que fosse esse. Eu não tô ligado, cara. Mas o que me chamou a atenção nesse filme Presença é isso que você falou. Porque você assistiu esse filme, Keila? Não, mas pode estar liberado falar, que eu tô defasada dos filmes atuais. Mas pode falar. Isso que o Goya falou, esse filme tipo assim, você acompanha uma família numa casa e a menina, ela perdeu uma amiga, né, Goya? É isso, né? Uma amiga recente, da idade dela, uma adolescente. E você meio que vê o ponto de vista do fantasma. É como se o fantasma da amiga dela ficasse o tempo todo observando ela. E daí tem, tipo assim, é muito interessante porque é meio que como se a amiga dela estivesse tentando avisar ela de alguma coisa. Então é esse ponto de vista, sabe? Do espírito talvez ajudando ela e não assombrando, sabe? Assim, é muito foda esse filme. Esse que o Goya tá falando, eu tô ligado, mas é um filme mais velho daí, né, Goya? Esse outro, né? É um filme mais velho um pouco. Mas o Presença eu achei interessante pra caramba. Daí com a Lucy Liu, né? Daí eu nunca tinha visto ela fazendo filme de horror. E é um filme bem curtinho, ele deve ter uma hora e meia de filme, assim, e passa rapidinho. E daí ele vai desenvolvendo toda essa história. Você percebe que tem alguém observando ela, você percebe que a amiga dela morreu recentemente, ela meio que fala um pouco disso. E daí você começa a observar, porra, o ângulo de câmera, a maneira como que é filmado é do ponto de vista do fantasma. Eu acho muito legal isso, sabe? E daí a menina tá tentando ajudar ela porque tá acontecendo alguma treta com ela e até chegar ao ponto do fantasma, né, da amiga dela, meio que revelar como que ela morreu. Porque ela morreu... O namorado da menina, né? O menino que dessa menina que tá viva lá, que matou a outra menina. Tipo assim, ele meio que estrangulou a outra menina, sabe? E daí ele vai tentar fazer isso com ela também. E ele fez isso não só com a outra menina, com outras meninas também, sabe assim? Ele é meio que um psicopata, assim, sabe? Entendi. É muito legal, assim, a ideia de como que é feito o filme, sabe? É bem interessante assistir. E eu estraguei pra você, porque eu te dei... Não, tranquilo, não tem problema. do filme que é mais legal, assim, sabe? Mas não tem problema. Bem diferente mesmo, igual esse filme. Eu achei muito foda, assim.
o rolê. Mas é legal, o que você falou tipo, de filmes antigos, mas é legal falar desses mais novos, assim, também, que tem um aspecto um pouco diferente de filme, assim, de espírito, porque daí os antigos, eles são mais clássicos, mas é legal pra caramba. Um que, tipo assim, me fez voltar a querer ver filme de espírito de novo, foi o Invocação do Mal, o primeiro. Porque eu tava cansado, né? Os filmes lá os filmes antigos de terror, tipo, lá, de espírito lá, sei lá, Poltergeist, esses mais antigos, que são clássicos, pô, adoro todos, acho foda. Aí teve aquele boom de filme de espírito dos anos 2000 que você falou, né? Teve os filmes japonês pra caramba, né? É bem galhofa, os americanos, assim, bem galhofa. Eu adoro, mas eu sei que é muito galhofa. Mas assim, teve umas coisas legais. Por exemplo, teve as versões americanas dos filmes japoneses. Daí teve o Chamado, teve o Grito, que são filmes bons, obviamente são diferentes dos japoneses, mas daí você ficou cansado de ficar vendo aqueles filmes, né? A gente pode falar um pouquinho mais pra frente deles. Aí veio o Invocação do Mal. Quando eu vi o Invocação do Mal, eu já vi muito depois que lançou, o primeiro. Aí eu falei, vou assistir esse filme que falam tão bem dele, já tinha lançado 2, já tinha lançado outras coisas. E daí, realmente, eu assisti o filme e eu falei, cara, que filme de fantasma massa, porque os sustos que tem no filme não era só jumpscare, não era só pra você, dá um susto aqui, vira coisa, fecha a porta, tem um bicho ali, não tem nada, sabe? Não, era coisas que tinha a ver com a história, com tudo que estava sendo construído na narrativa. E isso eu achei muito foda. Então você tomava um susto? Tomava, você ficava meio assim, mas tinha a ver com a história do que estava acontecendo. Então foi um dos filmes que eu falei, nossa, legal, essa Invocação do Mal é foda. Aí veio o segundo, que eu não gostei tanto, e o terceiro eu achei bem mais fraquinho. Vamos ver o quarto agora, que tá pra sair, né? Mas eu achei... Pode falar. Sim, o Invocação do Mal, o primeiro eu acho muito bom. Os outros 2 também eu assisti, achei bem fraquinhos, assim. Mas o primeiro eu acho muito bom, que ele tem uma pegada, uma atmosfera, assim, que me lembra, por exemplo, bastante o Poltergeist, que é legal pra caramba, assim, né? Que é a casa ali da família e vai alguém que é profissional do assunto ali ajudar, né? Eu gosto muito da Vera Farmiga, né? Que faz a Lorraine Warren. Eu amo aquela atriz, ela tá maravilhosa nos filmes. E o filme, eu acho ele muito sinistro, assim, ele é muito bem feito. Ele é a ambientação, a atmosfera de terror muito bem construída, eu gosto bastante. Eu queria citar uma obra aqui mais recente de fantasmas que eu gosto muito, mas não é um filme, é uma série. Pode? Pode. É permitido? Sim, acho que são séries, filmes e afins. E afins. É que assim, que nem você falou, filme de fantasma, assim, de espírito, pode acabar ficando muito cansativo, porque geralmente é sempre a mesma fórmula, né? É uma casa lá, ou é uma família que mudou para uma casa mais barata, que comprou barato, porque aconteceu um desastre, um assassinato, alguma coisa, e tem fantasma, ou são fantasmas muito antigos que estão naquela casa, ou alguém ganha a casa de herança, enfim. Geralmente é uma fórmula muito parecida com os livros de assombração, tipo do Henry James e da Shirley Jackson, que eu queria citar, mas depois eu cito um pouquinho. Mas essa série, ela pega um pouco dessa fórmula, mas a forma como ela é desenvolvida, eu acho muito inteligente e muito bem feita, que é a Maldição da Residência Hill. Ah, legal. Né, que é do Michael Flanagan. É Michael Flanagan, né? Flanagan, o Flanagan, isso. Que é inspirado, né, baseado no livro A Assombração da Residência Hill, da Shirley Jackson, que é tipo junto com a Volta do Parafuso, né, do Henry James, são as histórias assim que fundamentaram as histórias de casas assombradas, né, da literatura e depois foi pro cinema. E assim, além de ser uma adaptação muito boa do livro, apesar de diferente e tudo, é uma adaptação que enriqueceu muito a história. É uma abordagem muito legal de história de fantasma, de história de espírito, né? Que é um terror ali com bastante drama, né? Então a gente tem ali o drama familiar, que é uma família ali, né? Que está passando por um momento de luto. Mal se recuperou do luto pela morte da mãe, né, eles na verdade nunca se recuperaram, mesmo que, né, tenha sido há muito tempo atrás, e aí eles perdem mais um integrante da família,
E aí eles eles se reencontram, né? E esses fantasmas começam a aparecer, que daí a gente vê os episódios, alguns são ambientados no passado, né? Eles vão alternando passado e presente. E aí tem essa casa e os fantasmas, né? Com quem eles têm contato nessa casa. E esses fantasmas, eles são muito mais do que só espíritos de pessoas mortas, né? Eles representam muito mais que isso. Então eles representam ali os problemas que aquela família enfrenta, né? O vício, a depressão, a culpa. E assim, tem uma carga dramática muito grande, mas é uma série de terror, porque a ambientação, a construção de atmosfera, né? A narrativa é uma narrativa de terror, né? Nós temos cenas muito sinistras ali, umas coisas ali, uns fantasmas muito medonhos, e a forma como eles aparecem, né? E cenas de paralisia do sono. E é uma adaptação muito boa do livro, que também trata desses assuntos mais profundos também, né? Ele não perde a essência do livro, eu acho muito bom. E assim, das obras mais recentes sobre fantasmas, eu acho que é a minha favorita, assim. Eu acho que vale muito a pena assistir, o elenco é muito bom. Produzido, o roteiro é excelente, assim, e aí você vai assistir pra passar medo, você termina a série chorando, é uma loucura, assim, muito maravilhoso. O episódio do velório lá é foda. Da tempestade. Sim, né? Nossa, bom. Meu Deus, como eu chorei naquilo lá, gente. E o Mike Flanagan, né? A esposa dele, a Kate Siegel, né? Que faz parte do elenco lá. Ela é maravilhosa, aquela mulher, eu adoro ela. Eu acho ela. Ela é foda, ela é foda. E ela faz uns muito... papéis muito diferentes, assim, um do outro. Nossa, ela é muito massa. Essa série realmente é foda. E aí, só pra finalizar, né? Depois da Residência Hill, teve o da Mansão Bly, né? Ah, sim. Que daí a Mansão Bly, eu acho que é a aparição, a maldição da Mansão Bly, acho que alguma coisa assim, que é daí baseado no livro do Henry James, A Volta do Parafuso, que é da moça que vai pra casa lá cuidar das duas criancinhas. E que tem também essa pegada, tipo, de ser um terror também com essa carga mais dramática, que aborda esses temas mais profundos ali, é bem interessante. Nossa, mesmo. Então, achei o filme que eu queria citar. Da Presença? Que é similar à Presença, que eu acho que ela tem uma pegada parecida, que é Sombras da Vida, de 2017. É um filme muito legal, meio paradão, assim, mas ele lembra que é com o Casey Affleck e a Rooney Mara, e começa já com a morte dele no começo do filme, e daí vai falando sobre perda, sobre ausência. Que massa. É mais que um filme de terror, ele é uma coisa bem psicológica, assim, e é também meio que do ponto de vista do fantasma. Então é um filme que eu acho que talvez não seja para todo mundo, porque também não é um filme de susto ou thriller psicológico exatamente, mas ele é um filme extremamente, assim, quase que opressivo, por tudo que acontece, assim, e a forma com que as coisas acontecem. Então, alguns talvez achem esse filme meio xarope, meio chato, mas eu acho que tem que insistir um pouquinho. É um filme curto, de 1h30, porque ele coloca muita coisa na tua cabeça. Ele é um filme que coloca muita coisa na sua cabeça e praticamente sem dizer nada. Né? Então, ele deixa você meio com a pulga atrás da orelha. E acho que uma das coisas interessantes nesse tipo de filme é você trabalhar com esse tipo de perspectiva. E antes que eu esqueça,
já que a gente está falando de filmes com espíritos e coisas assim, eu já vou citar um antigo de cara, que é Coração Satânico, que acho que é de 1987. Deixa eu só confirmar a data. 1987, com Robert De Niro e Mickey Rourke, né? Um filme fabuloso, e ele é sobre um espírito, na realidade, né? Porque, embora ele tenha ali o contrato, bom, não vou falar, apesar de já ser um filme de mais de 30 anos, já vai para 40 anos daqui a pouco. Para mim, ele ainda é um dos grandes filmes de thriller psicológico de todos os tempos, porque ele junta um trio extremamente importante, né? Que é o Robert De Niro, o Mickey Rourke no auge da carreira dele, pouco depois de 9 Semanas e Meia de Amor, e o diretor, né? Peraí, já deixa... Putz, a vida, me escapou o nome dele, que é o Alan... Sombras da Vida? Não, você tá falando Coração do Satânico. Coração Satânico. Não é Alan Parker, exatamente, Alan Parker. Obrigado. É isso? Eu ia procurar. O Alan Parker, que é um diretor maravilhoso. Ele sempre faz coisas muito pesadas, e Coração Satânico tem uma pira com espíritos, ventiladores. É legal pra caramba mesmo. E ao mesmo tempo ele puxa muita coisa dentro, por exemplo, do satanismo, o que o americano entende por satanismo, segundo a ótica da igreja satânica do Sir Anton de LaVey, né? Então, principalmente no livro, isso fica muito evidente, e é um filme sobre um espírito em especial, né? No fundo, a história. E daí eu passo, porque depois eu tenho mais uma pilhinha aqui de filme. Tem um episódio do Bico do Corvo sobre Coração Satânico. Só não lembro o número agora, mas a gente gravou sobre Coração Satânico. Gravou 3 filmes assim nessa vibe, eu não lembro agora. Mas tem real mesmo, é bem legal. Pode falar, Kira, depois eu falo aqui. Não, eu só queria comentar aqui que, assim, a gente, falando de filmes de espíritos, assim, de fantasmas, né, que a gente comentou, que teve aquela leva dos filmes cafona dos anos 2000, né? Aí teve mais essa leva de remakes de filmes japoneses, né? Acho que até então a gente não tinha muito acesso, pelo menos eu não tinha acesso a filmes de terror japonês, né, até descobrir que lá o Chamado, o Grito eram remakes de filmes japoneses, né, e depois ir atrás das versões originais. O Chamado é um filme muito bom, inclusive. Eu gosto bastante ele é bem sinistro, assim, eu gosto daquela coisa da fita, né, de assistir a fita, das cenas que tem na fita, eu acho bem interessante. Mas nós não podemos deixar de citar, eu acho que 2 filmes que são muito importantes, assim, são marcos na história dos bons filmes de fantasma, né? Que são filmes que tem os plot twists aí que explodiram cabeças na época, que é Os Outros, com a Nicole Kidman, né? Que ele ainda já tem ainda tem uma pegada mais, é um filme de época, tem uma pegada bem gótica, assim, né? Ele é um pouco mais lento, ele tem jump scares e tal, mas ele é mais lento. É um filme muito sofrido, assim, não sofrido de ser difícil de assistir, mas é uma coisa né, tem muito sofrimento ali, né? Eu acho que fala muito sobre essa coisa do fantasma como representação, né, do sofrimento daqueles que ficam para trás. Não vou elaborar muito para também não estragar essa surpresa das pessoas que estão assistindo. Bem que o filme também é bem antigo, não lembro de que ano que é, Os Outros. Mas, assim, eu acho que é muito sobre isso, né? O do fantasma ser aquela coisa de o apego ao passado, o apego, né? Aquilo que foi ficando para trás, que ficou para trás. E o Sexto Sentido, né? Do M. Night Shyamalan. Eu não sei falar o nome dele, gente. Acho muito difícil. São muitas letras. Mas O Sexto Sentido foi um filme também que
que, assim, explodiu cabeças na época, assim, também. Sim. É um filme muito bom, eu acho muito bom. Eu prefiro os outros, eu acho os outros mais... um filme melhor, tem uma história melhor, né? Mas o Sexto Sentido também. Eu acho que foram 2 filmes, assim, que meio que eles estabeleceram ali a barra, né? E daí, desde então, as pessoas têm tentado manter esse nível aí para cima, dificilmente conseguindo. Aí a gente, né, tem muitos filmes para provar, mas eu acho que são filmes que mostram muito bem o que nessa ideia do fantasma no filme de terror representa, né? Porque a gente fala espírito, fantasma, mas o fantasma, ele não é só um elemento de horror, né? Ele representa dentro dos filmes de horror, dos filmes de drama também, histórias mais de drama também, o fantasma, ele representa ali, né? Geralmente ele está ligado ao passado, ou, né, a sentimentos que ficaram, né, não ditos, né, aos assuntos inacabados mesmo, né? Então eu acho que esses 2 filmes, eles trazem muito, muito bem essa representação do que é o fantasma, né? Do quanto o fantasma é uma criatura trágica. Eu acho que ele é mais trágico do que assustador. Por isso que eu acho interessante filmes que trazem daí a ótica do fantasma, ou quando o fantasma, ele funciona como um mensageiro, assim, né? Que ele tá ali e você acha que, tipo, passa o filme inteiro achando, olha, esse fantasma está aqui perturbando a pessoa. Mas ele tá ali querendo dizer alguma coisa. Resolver um assunto inacabado. Resolver um talvez, assunto, ou tentando impedir que aquela pessoa que tá ali, aquele ser vivo que está ali, acabe com ele ali naquela situação. Enfim, eu acho que mais ou menos por aí. Tem a Colina Escarlate, eu acho que traz essa ideia, mais ou menos essa ideia, assim, do fantasma como esse agente aí, como esse mensageiro e tal, né? E é um filme com um visual muito, muito lindo também, bem gótico. Pegando esse gancho aí, Keila, eu lembrei que nem os filmes de terror japonês, geralmente eles têm isso, né? Esse lance do espírito ser... ou ele volta para assombrar, para se vingar, às vezes é vingativo, né, e tal, mas na maioria das vezes ele tá com um assunto inacabado ali, né? O chamado é um pouco disso, né? Você vê que tem essa... a menina, vamos dizer assim, ela volta meio que para ser lembrada, né? Do que tá acontecendo. Os outros não, o grito, né? Tem um pouco disso aí também. Aquele que a gente comentou no grupo, Shutter, né? Que a menina... que a menina fica... agarrada no ombro do cara, né? Assim, esse filme me deixou mal também. Esse filme me deixou mal. Tô ligado. E eu lembrei de um que eu assisti, né, nessa leva de filmes aí, anos 2000 também, que esse é de 99, pelo que eu vi aqui. Ele é com o Kevin Bacon, que ele mora numa casa de subúrbio lá e ele descobre... Ele tá... Vozes do Além o nome. Não sei se você lembra desse filme. Eu sei qual que é, mas eu acho... Eu não lembro de ter visto esse filme, mas eu tô ligada, Eu assisti alguns filmes nessa vibe. Eu lembro que esse filme... É o das fitas... Não, esse não. Tem esse daí também, mas esse daí das fitas é mais novo, eu acho. Esse do Kevin Bacon, ele é de 99. 99. Ele é tipo assim, ele começa a ver algumas coisas estranhas, né? Meio que... Eles moram numa casa lá, ele e a mulher dele, se eu não me engano é só os dois. E ele meio que começa a ver algumas coisas acontecendo, estranhas ali e tal. E daí ele acaba meio que, putz, tá rolando. Ele quer descobrir da onde tá vindo essas estranhices, assim. E ele ficou obcecado, né, pelo que tá acontecendo, né, pelas coisas que acontecem. E ele vai pesquisando, assim, sem dar muito spoiler do que é o filme, porque é um filme legal de assistir. Ele vai meio que vendo que é uma menina... Desculpa, o seu áudio tá oscilando bastante. Só pra... Peraí, deixa eu ver. E acho que você tá confundindo. Se chama Ecos do Além, viu? Ecos do Além, eu tô falando. Você falou Vozes do Além. Falei, é que tem o Vozes do Além também, mas que esse é com o Michael Keaton, tem o Ecos do Além. O Vozes do Além, o cara vê... eu confundi com esse aí do Michael Keaton. O Vozes do Além, ele se comunica com uma... Tá vindo meu áudio melhor agora?
Aham, tá? sim. Ele se comunica com os espíritos meio que por ruído de rádio, ruído branco, né? Umas coisas tipo meio poltergeist, eu tô ligado. Não, esse é Ecos do Além, é verdade. Então daí, e ele meio que fica obcecado por descobrir o que aconteceu, né? E ele começa a ver que tinha uma menina na vizinhança ali e tal, que mataram ela e enterraram o corpo dela num porão, numa casa lá. Se eu não me engano, é na casa que ele mora, se eu não me engano, assim, no porão embaixo. E ele vai tentando. E o que ele vê, né, é o fantasma dessa menina tentando avisar pra ele que, ó, meu corpo tá enterrado aqui. Tá ligado? Eu assisti esse. É muito bom esse filme. Eu assisti esse. É antiguinho, assim, mas é bem interessante. E tem essa pegada, né, do fantasma, do espírito voltando pra tentar resolver esse assunto inacabado e coisa e tal, assim. É um filme que eu achei bem interessante também, né? Não é o dos japoneses lá, assim, mas ele tem essa vibe, né, desse tipo, assim. Aí eu queria jogar na roda uns outros tipos de filmes de terror que também são interessantes também, que daí vai mais pros terrores mais antigos, que é esses filmes mais, assim, terror, fantasmas, tipo, por fantasma. Por exemplo, tem um filme bem antigo que acho que o nome original é House on Haunted Hill, uma coisa assim, que em português está como A Casa dos Maus Espíritos, que é com Vincent Price, se eu não me engano. Que ele meio que ele é um milionário que ele, vamos fazer quem passar a noite nessa casa aqui, mó aterrorizante, vai ganhar uma grana, tipo meio isso. Mas é um filme que eu acho tão legal, assim, um filme antigo pra caralho. Porque essa pegada, né, só um filme de fantasma que tá ali, uma galera querendo passar a noite lá na casa. Ele vai na vibe a casa, como que é o nome? A Casa Amaldiçoada. A Casa Amaldiçoada, que a galera tá numa casa fantasma. E é meio nessa pegada, não tem muito espírito vingativo. Tem uma historinha por trás, mas é meio nessa vibe. Eu acho muito divertido esse tipo de filme, assim, sabe? E um outro nessa vibe também, só pra mim passar a bola pra Keila, acho que é Carnival of Souls, que é num parque de diversão, que tem uns rolês lá. Eu não lembro muito se era espírito ou outras entidades que aparecem lá, mas que também é uma parada que rola lá no parque de diversão. Também é um filme antigo pra caramba, eu acho muito foda esse filme. Pode falar aquilo. Então, sobre esse filme que você falou, né? O Haunted... House on Haunted Hill. Isso. Esse filme, ele tem o Vincent Price tá nesse filme, né? Que ele que é o milionário, dono da casa e tal. Então, esse filme depois ganhou o remake na época dos anos 2000, lá dos filmes cafona dos anos... Sim, A Casa da Colina. Que, tipo assim, eu lembro que, tipo, na época que saiu, finalzinho de 90, final dos anos 90, A Casa da Colina é 99, é de 1999. Que tinha, eu acho que é 99, mas tenho quase certeza, que teve a música do Marilyn Manson lá, Sweet Dreams, a versão do Marilyn Manson. Nossa, esse filme disso? É um remake desse filme. Assim, é um remake daquele jeito, né? Daquele jeito, início dos anos 2000 ali. E assim. É com a Catherine Zeta-Jones. Ela tá nesse... não é a Assombração da Casa da Colina? Não é esse? Não sei. Não, a Casa da Colina tem a Famke Janssen lá, que fez a Jean Grey dos X-Men. Tá, deixa eu ver aqui. E o Jeffrey Rush. Ele, no caso, ele é o milionário dono da casa. E o nome dele no filme é Mr. Price. Porque ele faz o cara que é feito pelo Vincent Price. Então é a mesma pira, né? Tipo, ele é um milionário excêntrico, dono da mansão, casado com a Famke Janssen no filme, que ela é a esposa mais jovem e tal, isso aqui. E aí ela tem essa ideia de fazer uma festa na casa e convidar as pessoas, e daí ele coloca daí essa coisa, né? Tipo, eu vou dar $1 milhão para quem passar a noite na casa e tal, não sei o quê. E aí ele convida os jovens lá e aí acontece toda, né, aquela loucuragem. Mas é um remake desse filme. É dos anos 60, não é? Esse aí do Vincent Price? Vincent Price, ele é de 59. 58. 58, tá aqui. Então...
É que esse que você falou, ele me lembra um filme, eu tava lendo aqui, ó, é uma adaptação de um clássico da literatura chamado Assombração da Casa da Colina. Que é isso que eu falei no começo, da Shirley Jackson. Então, tem aqui... Esse livro foi adaptado muitas vezes para o cinema e teve a série também, que é a adaptação do livro, né? A Maldição da Residência Hill é a adaptação desse livro também. Então, esse The Haunting é um filme daí tá aqui, de 99, que daí eu achei que era esse filme aí que você tá falando. Esse The Haunting que tem o Owen Wilson, a Catherine Zeta-Jones e o Liam Neeson, que é mais... Nossa, é outro filme, então. É outro filme, que deu uma galera que vai pra uma casa que é amaldiçoada também, sabe? Por isso que eu achei que era esse filme aí, sabe? Que você tá falando. Mas eu tô ligado qual é esse. Então, eu acho que, tipo, todos eles são adaptações dessa mesma história. Né? Da assombração da casa da colina. Eu vou mandar pra você, eu vou mandar aqui no grupo pra você ver depois esse que eu tô falando. Mas que doido. Esse da Casa da Colina, então, é a adaptação desse que eu tava te falando, então, da residência do Vincent Price, então. Vincent Price, isso. Que doideira. Nossa, eu assisti esse filme e nem me liguei que era isso. Nossa, nem me saquei. Ótimo, eu mandei ele depois pra você ver isso que eu tô falando. Só fazer um parênteses aqui, Goiás, antes, rapidão. O episódio que a gente falou do Coração Satânico é o episódio 127, é Coração Satânico e a Chave Mestra, que a gente trouxe uma ideia de falar mais ou menos da ideia do satanismo, das coisas que tinham ali dentro, do voodoo, né? A gente falou um pouco disso. Tá o Glauber e a Bel tava participando também, que era uma amiga nossa também aqui do podcast. Então é o episódio 127, quem tiver curiosidade de ouvir, tá lá. Então, eu ia citar justamente A Chave Mestra, que é um filme que todo mundo compensa assistir, mas aí como já tem no episódio sobre ela, eu quero lembrar um bem interessante também, que é Possuídos, de 98, com Denzel Washington, e que também é um demônio, né, que pula de um corpo para o outro, né, usando, para variar, como diversos filmes de horror. Aliás, a banda que mais toca em filme de horror é Rolling Stones, né, com a música Time Is On My Side. Né? Então é um filmaço para assistir, já de 98. E eu queria aproveitar para citar os dois antigos, que acho que vale a pena, e eu tenho quase certeza que vocês dois não assistiram. Qual que é? Né? Que é A Casa da Noite Eterna, um filme fantástico. Ele é um filme de 73, tá? E que também se baseia um pouco nisso, de averiguar fenômenos estranhos que ocorrem numa casa, mas ele tem um plot twist bem interessante, e a construção da história e da própria casa é uma história dentro da história. Nossa. Então vale muito a pena assistir, e é um filme que eu adoraria ver um remake, mas até agora não vi nada. Quem mais ou menos tenta puxar uma coisa parecida, eu acho que é A Casa de Vidro. Esse aí eu acho que eu assisti, esse aí, A Casa de Vidro. Mas eu achei A Casa de Vidro né? O bom desses filmes antigos é que muitos não tinham grandes efeitos especiais, então os caras tinham que se segurar no roteiro. Né? Esse A Casa da Noite Eterna é um filme fabuloso, é bem capaz que se ache hoje até no YouTube. Tô procurando no stream aqui. Né? A Casa da Noite Eterna. O nome em inglês é The Legend of Hell House. Isso. Né? E é extremamente interessante, pelo menos, talvez, não sei se o filme envelheceu bem hoje, se assistindo hoje ele vai trazer, mas eu acho que a grande sacada dele é a construção do roteiro, é um filme inteligente, é um filme inteligente. E outro que eu queria falar, o último que eu tinha selecionado,
é A Maldição da Caveira, de 1965. Cara, eu acho que esse eu vi, hein? Tá? Deixa eu ver. Este filme da Maldição da Caveira, ele fala de um colecionador, se não me engano é o Peter Cushing, que faz... Peter Cushing, que faz um colecionador. Não vi não. E ele ele compra apenas objetos tétricos, assim. Então, por exemplo, livros encapados com pele humana, né, com couro humano e tal, e ele compra, faz a besteira de comprar o crânio do Marquês de Sade. E a história vai em cima disso, né? Então, são filmes que acho que talvez hoje não sejam tão assustadores, mas são filmes que foram muito interessantes no período em que foram feitos e que geraram um certo furor, assim, né? O título original é The Skull. The Skull de caveira, né? É o crânio, né? É o crânio. Bom pra caramba. Bom, e o massa, eu tava vendo aqui, você tava falando desses filmes. Esses filmes antigos, né, tanto o House on Haunted Hill, esses que você citou, a arte dos cartazes, cara, era muito legal, porque era desenho. Muitas vezes era feito à mão, talvez, assim, não sei, diferente de foto, né? Muito foda. Isso daí. Ó, a Ju tá entrando aqui, ó. Sumonamos ao espírito e quase todas esses filmes de terror, eles eram de uma mesma produtora, que era uma produtora que fazia esses filmes em quilo, entendeu? Então, eles eram fabulosos, assim. E o próprio aqui vale a pena entrar na história dos Penny Dreadful, né? O que são os Penny Dreadful? Eram livrinhos de bolso. Provavelmente, se a Keila for lá no Arcádia, ela vai achar. Será que tem lá? Com certeza tem. Eu sou capaz, e eu acho lá em 5 minutos lá dentro, eu acho. Eu sei até como procurar ali. Mas são livrinhos feitos de papel jornal, de bolso, assim. São livrinhos de até 160 páginas para carregar no bolso, com histórias do terror, então Frankenstein e tal. E nesta mesma pegada, nesse período aí, do final dos anos 50 até metade dos anos 70, você tinha essas produtoras que faziam filmes de terror e aproveitavam o mesmo elenco, o mesmo cenário. Então, se você pega, por exemplo, o Peter Cushing, ele foi Sherlock Holmes, ele foi Van Helsing, ele foi tudo, né? Ele foi o colecionador que comprou a caveira do Marquês de Sade. E aí você vê assim, sempre dançando Truman Capote, Vincent Price, Basil Rathbone não, mas Peter Cushing, todos esses caras trabalhavam para essa mesma empresa. E aí eles produziam assim filme praticamente um por mês para lançar no cinema. Então você tem uma série de filmes que, se você for ver numa sequência, você vai ver, mas isso aqui é a casa do outro filme. Eu vi essa estátua na cena do filme anterior. Porque os caras ficavam produzindo esses filmes de terror para vender mesmo. E tem um filme sobre roteiro que não tem nada a ver com espírito. Meu Deus do céu. Que é com o Bryan Cranston, do Breaking Bad, que ele faz o cara que foi o roteirista do Spartacus, né? A filmografia dele é maravilhosa. Já digo aqui o nome aqui do filme que ele faz. E Trumbo, A Lista Negra. Ele faz... Trumbo foi um roteirista, que é o cara que fez o roteiro do Spartacus, né? Só que, por exemplo, era uma época em que estava
os caras perseguindo muito comunista, não sei o quê. E daí tinha produtoras em Hollywood, acho que aqui seria legal uma presença do Glauber, porque aí você sempre tem, não sei se vocês já repararam, mas toda vez que sai um filme bombando, então, por exemplo, você tem um relançamento de Robin Hood, né? Aí você vê que aparecem uns 4 filmes do Robin Hood lançados ao mesmo tempo, ou com a temática muito similar. Faz O Senhor dos Anéis. Aí, no mesmo período, aparecem 5, 6 filmes de fantasia. Por quê? Porque isso tem a ver com aproveitar roteiro, aproveitar a equipe de produção, aproveitar guarda-roupa, locação, né? E aí essas pequenas produtoras faziam assim, tudo aquilo que era resto de Hollywood, os caras aproveitavam para ganhar dinheiro em cima, né? E muitos desses filmes de terror desse período, acho que quase todos os Dráculas do Christopher Lee tem um pouco nessa pegada aí, vem tudo dessa época. Então foi um gênero um período para o terror que foi muito legal e que você dependia de gente criativa escrevendo, né? Porque hoje uma das dificuldades que tem é você ter um filme de terror que choque, que emocione, que seja profundo, né? E como a Keila colocou antes ali no comecinho do episódio, né, fazer algo que seja melhor que o anterior, você estabelece patamar. E nessa época era meio na base do foda-se, a gente quer se divertir, vamos fazer terror, terrir. O Vincent Price mesmo tem assim, uma dezena de filmes que são mais para comédia do que filme de terror, né? E foi fabuloso, e era um período que marcou história dentro do cinema, né? Era isso. Eu queria, antes da Keila falar rapidinho, aqui pegando seu gancho, citar um podcast que eu acho bem bacana, que é o República do Medo, que inclusive é de Curitiba, né? Um pessoal bem massa. Que eles fazem bastante coisa sobre o terror, e eles têm um episódio sobre o Vincent Price, que eles falam bastante coisa disso que você falou, Goé, assim, bem interessante de como que ele fazia um monte de coisa, sabe? Desses filmes era uma parada meio pulp, assim, aquelas ideias de revista pulp, mas ele trouxe isso pro cinema, aquela coisa de horror, de monstro e tal, assim. Ele fez milhões de coisas assim, cara. Ele mais um cara, mas é um episódio só sobre o Vincent Price, do República do Medo, que vale a pena de dar uma ouvida depois. Bem massa. Eu tô aqui pra ouvir vocês, porque eu não sei se eu tenho muita coisa pra contribuir, não. Filmes de terror, a Keila sabe o quanto eu fujo deles e quanto eu assisto fujo mesmo. Aqui em casa a comédia ver eu assistindo filme de terror ou qualquer coisa do tipo, por causa das minhas reações, principalmente quando é filme de jumpscare. E também não sei se em algum momento vocês já falaram sobre a questão terapêutica que tem de assistir filme de terror. Não sei se em algum momento enveredar por aí eu dou meus 50 centavos de contribuição. Manda ver. Eu já puxo o gancho, então, Ju, por isso aí. Eu ia falar uma coisa, mas daí vocês falaram coisas e daí tem muitas coisas, vou ver se eu consigo organizar aqui pra falar. O que o Goya tava falando, né, desses filmes antigos, principalmente tipo anos 50, anos 60, né, que eram filmes com essa pegada das Penny Dreadfuls, né? E eram muitos filmes baseados mesmo nessas histórias, né, de Penny Dreadful, e muito filme baseado nas histórias do Edgar Allan Poe, principalmente. O Vincent Price fez vários. Acho que ele fez a Máscara da Morte Vermelha. Tem um vídeo dele sensacional, tem no YouTube dele recitando O Corvo, do Edgar Allan Poe, mas ele fez a produtora, ele trabalhava em filmes daquela produtora Hammer, né, que era uma produtora de filmes de terror. Então assim, ele fez vários desses filmes. O Christopher Lee fez também,
né? Ele era meio que tipo o Vincent Price nessa. Ele fez os Dráculas, mas ele também fez várias outras coisas. Ele fez o filme do Rasputin. Uhum. Então, assim, e eram muitos filmes inspirados nessas histórias clássicas de terror, principalmente do Edgar Allan Poe, que eu acho que como ele escreveu muitos contos, né? Eu acho que era mais fácil, né? Mais fácil de adaptar para filme. E o lance, uma coisa que o Goya falou me lembrou da Assombração da Casa da Colina, que é o livro da Shirley Jackson. Eu amo, vocês já perceberam que eu já citei esse livro algumas vezes. Eu amo esse livro, eu acho um livro excelente. Eu indico para todo mundo, principalmente quem gosta de história de casa assombrada, de espírito. A Assombração da Casa da Colina é um livro sensacional. Ele tem essa pegada do filme que o Goya citou, o da Hell House, que é a Casa da Noite Eterna, esse que é a Casa da Noite Eterna, né? Que tem porque a trama, né, a Maldição da Casa da Colina, da Shirley Jackson, é esse grupo de pessoas lideradas por um estudioso do sobrenatural, né, que eles vão até essa casa para investigar os fenômenos paranormais que tem nessa casa, né? E aí dentro da casa acontecem daí as coisas paranormais que eles querem investigar, né? E as aparições e os fenômenos que acontecem são muito bem escritos, assim, é uma coisa bem intensa. E como a gente comentou, esse livro foi adaptado várias vezes, né? Provavelmente esse filme e aí A Casa da Noite Eterna, provavelmente uma adaptação desse livro, assim como aquele lá que você citou, Marcelo, que tem o Vincent Price, né? A Casa da Colina, mais alguns outros, o The Haunting também, e aí combinando na Maldição da Residência Hill, que tem da Netflix, também assistam, é lindo. E aí, Ju, como eu fiquei, né, o hiperfoco ligou aqui de novo na Residência Hill e tal, que eu gosto muito, é uma história que eu gosto muito. Eu acho que dá para comentar algumas coisinhas sobre a questão terapêutica, porque a gente comentou um pouco antes de você entrar sobre como os fantasmas podem, nos filmes de terror, né? Eles não são só um elemento de horror, não são só aquele elemento para causar medo, né? Que como muitas vezes eles são personagens mais trágicos do que assustadores, por representarem aí coisas além de um simples fantasma, né? Como eles podem ser representação do apego ao passado, do apego de talvez um luto mal resolvido, aí assuntos mal resolvidos, né? Porque os fantasmas geralmente dos filmes que ficam para trás é porque ficou por algum motivo, né? E como a resolução desses problemas é importante para esse tipo de narrativa, né? E eu não sei para onde eu tô indo com essa conversa aí, Ju, me ajuda. Mas eu acho que tem potencial para entrar nesse ramo aí do terapêutico. É que vocês vão falar hoje do herege também, né? Não, o herege já foi. Já foi? A pessoa tá dormindo, assim, a gente tá em maio? Que mês que a gente tá mesmo? Hoje é sobre espíritos. Essa questão da complexidade do que a gente tem, daquele personagem que é o, entre aspas, o mal visto, né? O fantasma, o demônio. Quando a gente consegue trazer proximidade de coisas que são próximas a nós, a gente vê essa familiaridade, a gente consegue ter esse entendimento do que é terapêutico. Porque quando a gente sugere, né, filmes, séries, leituras, muitas vezes é para a gente conseguir buscar referência no externo, né, para a gente conseguir ter algo para a gente conseguir modelar. E aí, vamos supor, você está passando por uma dor muito grande, que é o que acontece nos filmes de terror, nos últimos que eu acabei assistindo, mulheres que estão passando por um luto complexo, que é um dos lutos mais difíceis que existe na face da Terra, que é a perda de filho, que é a coisa que não existe nome, né? Porque ele foge à linha do tempo.
E aí essas mulheres ali representando, fazendo alguma magia, fazendo alguma coisa, né, chamada tudo que entra no terror, para poder dar conta disso. Se uma mãe que está passando por um processo desse, uma mãe, um pai, alguém que teve uma perda muito significativa, assiste um filme desse, ela vai conseguir ter a aproximação de ponto de pensar, eu acho que eu faria a mesma coisa nessa situação, né? Ou eu estando vivenciando essa situação, eu consigo compreender o tamanho da angústia dessa pessoa para ela estar passando por esse processo. Então a gente tem essa linha que a gente pode trabalhar questões terapêuticas ali, porque a pessoa não consegue se expressar, né, dependendo da dor que ela está sentindo, e aí com o filme ela consegue falar, então, olha aquilo que aquela personagem fez, né, ou olha, aquela personagem ali saiu matando todo mundo, eu na mesma situação dela também faria, e a gente consegue elaborar que a pessoa consegue criar um distanciamento vendo um personagem. Outra parte também que é muito terapêutica de filmes, principalmente hoje em dia que a gente tem o advento, desde o tempo que a gente tem fita cassete, pode dar pausa, você consegue assistir algo que te assombra, que te assusta, mas você consegue pausar e dar conta dos seus, do tudo que você está sentindo no teu corpo. Então, assim, a pessoa passou por um processo, um acidente de carro. E aí a primeira coisa que ela fala assim, nunca mais vou dirigir, não quero, porque tudo que eu sinto é muito aversivo, só de entrar dentro de um carro é muito aversivo. Então existem técnicas de dessensibilização. Você não vai enfiar a pessoa no carro e falar assim, você vai dirigir daqui até Salvador, né? E aí, o filme de terror, né, principalmente quando tem jumping scares, essas coisas todas, a pessoa ela vai ter um momento de muita angústia naquele momento, ela vai ter todas aquelas emoções, porque o nosso cérebro ele não separa o que é real e o que é ficção. Os sentimentos são iguais, por isso que a gente dá risada quando está vendo filme de comédia, a gente chora quando é filme de drama, a gente se assusta quando é filme de terror, a gente sente por empatia, isso é ser empático. E dá para fazer essa aproximação do tipo, nossa, me assustei ali, senti meu coração disparado, minha mão ficou suando, aí, mas ali naquele momento você está num ambiente controlado no qual você consegue dar pausa, né, e volta ou não para aquele filme, volta ou não para aquela situação. Então isso também são estratégias que a gente pode usar, além do entretenimento, né? A parte do cinema, a parte de filmes, toda essa parte de criação dos seres humanos é onde a gente consegue trabalhar muita coisa da nossa realidade sem estar vivenciando ela, porque ela vem ali pronta, né? Colapsada, pronta para que a gente possa utilizá-la de alguma maneira. Não que ela tenha que ter uma utilidade, né? Não é para ser usar as coisas, a arte como modo utilitário, mas que ela tem também esse lado benéfico, e o filme de terror também tem muito potencial para isso. Ô Ju, vou pegar esse gancho teu aí. Que nem você falou que nosso cérebro ele não separa essas emoções assim, do que é real e do que não é, tipo isso, né? A Bruna, por exemplo, ela não gosta de filme de terror. Não porque ela tem medo, ou sei lá, mas ela fala que é uma parada que ela não gosta de ficar vendo porque causa coisas ruins nela, assim, sabe? Tipo, aí quando você falou disso, eu fiquei pensando, falei, caraca, tipo assim, eu adoro filme de terror, eu fiquei pensando, será que eu gosto de ver as pessoas sofrendo? Fiquei com esse negócio na cabeça, assim. Beleza. Mas ela tem essa coisa, tipo, eu não vou ver essas coisas assim. Eu chamei ela pra ir assistir um filme, esse Weapons, né, que tá no cinema, que é esqueci o nome em português. Aí ela falou, não, você só me chama pra ver filme de coisa ruim no cinema, ou de herói. Enfim. Eu tenho ressalvas com alguns tipos de filme. Tem filme que eu não passo perto, assim, aquele que você comentou semana passada, né, Irreversível, é um filme que eu nunca vi, nunca vou ver na minha vida, né? Por mais que todo mundo diga que, nossa, é um filme maravilhoso. Eu falei, nossa, pode ser. Eu não passo perto, assim. Tem filmes que... e tem filmes que realmente, assim, que eu assisto e que eu entendo ela, porque me fazem sentir coisas muito ruins, né? Mas eu não sinto isso com filme de espírito. Filme de espírito, assim, geralmente eu gosto de história de fantasma, assim, porque sempre tem um fundo de horror gótico pra mim, então eu gosto.
Mas eu não acredito em espírito, então... Eu acho que é meio caso meu. Eu consigo ter um distanciamento muito grande, então eu consigo entender a história, eu consigo entender ali os sentimentos dos personagens, as motivações do espírito, que nem a Juliana estava falando, né? Tem histórias, né, que o espírito está ali sofrendo porque, né, ele está tentando avisar alguma coisa e daí você fica com dó da pobre alma, mas enfim, eu consigo compreender tudo isso, mas como eu não acredito, né, para mim acaba sendo algo tipo, assistir ali, beleza, minha vida continua depois normal. Na hora eu até, tipo, tem as cenas e você fala, caramba, essa cena aí deu medo. Olha só como que fizeram, porque a forma como é feito, né, a forma como é construída, né, o próprio livro, né, da Casa da Colina, tem umas cenas, assim, que são bem assustadoras, então, assim, você consegue aproveitar ali, né. Quando a história é bem contada, você consegue aproveitar independente de onde você está vindo, né, das suas referências. Então, o filme de espírito, para mim, é bem tranquilo de ver, assim, eu gosto, mas eu consigo ter esse distanciamento bastante, diferente de quando é filme de assassino em série, nossa, invasão de casa, assim, é um negócio que eu fico paranoica para um caralho, assim, enfim. Mas eu acho interessante. Ei, neném! A Nena, que fofinha. Contexto, gente, para as pessoas que estão ouvindo, a Juliana apareceu com a filhinha dela, que é fofa. Não, e aí tá acontecendo aqui o pior horror que pode ter, né? Criança vomitando. Eita, tadinha. Que daí já é filme de criança com possessão, né? Que é vomitando. É coisa que a gente não... Então, mas acho que ver se eu consigo responder rapidinho que você perguntou antes de eu sair correndo. A gente fica muito com essa coisa do tipo, mas se eu ficar assistindo, será que é porque eu gosto? Na verdade, assim, acho que cada um tem seu limiar do que gosta e do que consegue se distanciar, né, de filmes. Por exemplo, para mim, filmes que são é muito difícil de assistir. São de terror psicológico, de serial killer, me faz muito mal, porque é uma coisa que é real, né? E aí tem pessoas que conseguem assistir e conseguem distanciar, né? Tudo é aquilo o que a gente faz com aquilo que a gente está vendo. Acho que essa é a maior problemática. E quanto assim, a Bruna não gostar, é porque, é aversivo mesmo, não é... Eu tava comentando isso agora, esse tipo filme de serial killer, crimes reais, essas coisas, eu fico muito mal, assim, assistindo, né? Quando é filme de terror gore, assim, que eu não gosto. Torture porn, que a gente fala, né? Que é só gente sofrendo, assim, pessoas sendo torturadas o filme inteiro. Eu não gosto também, né? Tipo esse do palhaço lá, o Terrifier. Terrifier, o Albergue, são filmes assim, a qualidade super duvidosa, né? Nossa, gente, o Albergue, ele é absurdo, de horrível de todos os sentidos. Ele é um roteiro inexistente. O Terrifier, o povo fala, porque os efeitos práticos são ótimos. Tá bom, ok. Né? Mas, beleza. Então, assim, são filmes que não... Eu gosto de terror, mas não é tudo que se encaixa em terror que eu gosto, né? Então, como eu disse, filme de fantasma, geralmente eu gosto bastante, consigo ter esse distanciamento, não tenho medo, não me sinto... geralmente eu fico mais triste do que qualquer outra coisa, porque geralmente são histórias trágicas, né? Mas eu acho bem... Eu acho que filme... Eu acho que o terror é um gênero que tem muito potencial para trabalhar esse tipo de coisa, né? Muito potencial terapêutico, como na linha que a Juliana estava falando. E eu acho que o fantasma, ele representa muito isso de assuntos inacabados, né? Da importância da gente não deixar as coisas inacabadas, não deixar coisas para trás e também não se apegar a coisas, né, que
já morreram, né? Deixar os mortos descansarem. Eu acho que os filmes de fantasmas, eles têm muito esse fundo para mim, eles têm muito essa pegada, e talvez por isso que quando eu vejo filme de espírito, assim, no geral, tem muito mais essa carga dramática, né? Que nem a gente estava falando daquele filme, o Espíritos, né? Que é do rapaz que tira as fotos. Sim. E daí tem a menina, né? Que é uma história muito triste. A história da menina. É uma história muito pesada, uma história muito triste. Esse filme me deixou muito mal, né? Mas é aquilo, é um espírito, né? Que estava representando ali a busca pela justiça, né? Porque era um caso, só mais um caso de muitos, né, que acontecem, né, daquele tipo de crime que acontece, e que as vítimas são ali esquecidas para sempre, né? E ela achou uma forma de não ser esquecida, uma forma de mostrar o que realmente aconteceu com ela. Eu acho muito, muito bacana. Agora, pensando em falar de espírito por espírito mesmo, só sem mensagem, sem nada, tipo um filme que nem o Atividade Paranormal, que quando lançou foi bem, né, tipo assim, pá, né, mas esse tipo de filme, o primeiro eu até achei bem interessante, porque você fica vendo, você fala, caraca, né, o que tá acontecendo, né, a maneira que eles fazem os efeitos, as coisas, mas é um filme que só mostra... É só pra te dar susto, pra te deixar... Porque não tem uma história... Tipo assim, não tem uma explicação do que tá acontecendo, o que é, o que vai... Depois eles tentam fazer uma série de filmes ali pra tentar botar um motivo ali do negócio, mas é simplesmente, vamos filmar isso aqui e vamos criar umas coisas bem bizarras aqui acontecer. Porque você não sabe se é uma possessão, você não sabe se é uma entidade, se é um espírito, se é um fantasma, sei lá. O que vocês acham de filmes assim? Eu acho meio... tosco, eu não gosto. Mas eu acho que entra na linha do que o Goya tava explicando antes, dessa coisa de sai uma coisa, sai um monte, né? Porque eu acho que ele sai na leva do que começou a Bruxa de Blair, né? Naquele Mas a Atividade Paranormal foi bem depois. Foi bem depois, mas acho que vem, mas não vem nessa época aí, vem nesse mote de coisas. Vamos fazer algo diferente. A Bruxa de Blair, ela foi o que deu foi o boom do founded footage, né? Que é aquele estilo do câmera na mão, tal. E eu adoro a Bruxa de Blair, eu acho excelente. Atividade Paranormal, eu adoro Atividade Paranormal. Adoro. Eu acho muito bom. Eu me divirto horrores. Fizeram vários filmes, mas eu gostei só dos 3 primeiros, que daí é a história das 2 irmãs lá, que aparece no primeiro filme, né? Aí eu não sei se encaixa porque não é um fantasma aquilo lá. É um demônio mesmo. É um demônio, né? Mesmo. Eu só vi o primeiro, eu não vi os outros. No primeiro filme mesmo dá a entender que assim, é um demônio, né? E é um demônio que foi fortalecido pela burrice do marido da moça, né? Porque assim, começa a acontecer as coisas lá na casa, né? E o demônio, ele tá atrás da moça, né? Especificamente da moça. E o cara quer tentar resolver, e aí eles começam a chama padre, o padre não resolve. Chama não sei quem, chama o demonologista fala assim, não chama, não usa tabuleiro de Ouija, não usa. Já vai, Ju! Já, gente, eu vou sair, porque eu tenho que dar atenção pra ela aqui, porque ela não tá bem. A gente achou que ela ia estar 100%, mas não tá. Eita. Não precisa. Não precisa. Não precisa tomar remédio. Não. Não precisa. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau pra todo mundo. Manda um beijão. Tchau. Não entendeu, ela tá tipo, o que tá acontecendo? E aí o cara faz tudo o que falaram pra ele não fazer, né, e tal. E aí tem ali tem todos os sinais clássicos de possessão, de filme de possessão, filmado de uma forma diferente, né. E aí, no filme, assim, dá pra entender que é um demônio. Assim, por que ele tá ali?
Eu acho que tem umas pistas ali, eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti. Mas isso vai ficar claro depois nos outros dois filmes. Daí fecha a história, que tem todo um rolê, que daí a irmã dela tá grávida, e a irmã dela daí tem um bebê, aí o demônio fica lá atrás do bebê, porque daí aí o terceiro filme se passa quando elas eram crianças. Daí a avó delas era de um culto macabrão lá, que invocou um demônio e tal, e aí o demônio grudou na família delas. Caralho. Então, eu gosto muito, assim, eu adoro Atividade Paranormal, eu entendo, tipo, é galhofão e tal, mas eu adoro Atividade Paranormal. Mas eu não sei se encaixa daí em filme de fantasma. Em filme de fantasma, né? Eu tô tentando lembrar algum outro que seja só, tipo, filme de fantasma só por, tipo, pra dar susto, assim. Porque, eu não lembro. Eu fiquei pensando em uns filmes clássicos também, tipo aquele MTV, né, da casa lá, que também eu não sei se aquilo lá é possessão, sabe? Acho que é Horror em MTV, que é daquela casa que... de demônio também. Demônio também, né? Demônio também. Então é para outro episódio. Que daí o cara mata todo mundo, né? Então, assim. O Chamado não, é o Iluminado. Iluminado de fantasma. Pô, é verdade, Iluminada de fantasma. Clássico também, né? É fantasma. O filme é muito bom, diferente do livro pra caramba, mas é bem legal também. Eu gostei. E é muito doido, porque assim, na minha cabeça, pelo menos, é que faz tempo que eu vi, né? É aquela coisa, né? O fantasma é o fantasma mesmo? É um fantasma, ou os fantasmas são criações da mente do maluco lá, né? Tem isso, eu acho que dá pra dar uma pirada nisso aí. Mas muito bom. Eu acho legal pra caralho. Nossa, é bem sinistro, as menininhas lá no corredor, aquela mulher na banheira. Cara, aquela mulher na banheira é muito sinistra. Nossa. Maluco. O livro ele é mais detalhado, né? Assim, eu li há muito tempo, faz bastante tempo que eu li. Eu tenho uma versão caindo aos pedaços dele, inclusive. Mas depois, a hora que você vê o filme, daí o filme ele é diferente, né? Uma visão diferente um pouquinho do que é o livro. Mas eu achei bem legal também, gostei. E depois eu fui assistir o Doutor Sono, né? Que é meio que a continuação. Daí ele meio que dá uma assim... Ele tenta pegar um gancho do primeiro filme e meio que fazer uma adaptação e meio que fechar, né, a história, né? Que eu achei bem bacana também. Eu gosto daquela atriz que faz a Rose Chapéu, esqueci o nome dela. Eu não lembro o nome dela. É a que fez uma... Esse aí eu não assisti. Eu achei legal, gostei, assim, também. Bonitinho. Bonitinho dentro do... Eu lembrei, mas daí eu não sei se encaixa em espírito. Mas é um slasher dos anos 90, que Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é o assassino é o cara que eles atropelaram, né? Daí, tipo assim, mas eu acho que ele não é um fantasma, não, né? ele tá o cara que voltou, é tipo Jason, né? Ele volta. Na verdade, ele não morre, né? Ele não morre. Eles acham que ele morre, daí ele não morre, daí ele volta tempo depois pra atormentar a galera. Eu adorava esse filme. Saiu um remake dele recentemente. Série. Não, tem eu vi a série. Tem a série, é bem ruim. A série é péssima. Mas diz que tem um filme recente que saiu agora esse ano que é tipo meio que um remake, sabe, assim, desses remake que fizeram assim também. Sim. Mas é bizarro, assim. É que daí tem uns personagens que vão virando fantasmas, né? Por exemplo, o Jason acabou virando uma entidade, né? Assim, sei lá. O próprio Michael Myers também, depois você vê os outros filmes, ele vira um... né? Não é mais né? É uma criatura que não morre mais, né? Eu ia falar A Hora do Pesadelo, mas o Freddy Krueger, ele não é um fantasma, ele é uma entidade dos sonhos ali, né? Não sei se ele é tipo um Sandman. É verdade. É tipo isso, né? Um Sandman do capeta. Ele é do sonho. Fala, Goya. O Goya tá meditando ali. Eu ia dizer que, na realidade, ali antes do Bruxa de Blair, na realidade, ela aproveita a ideia, né, do filme Encontrado, né? Que é inaugurado nos anos 80 pelo Rogério Deodato no filme Canibal Holocausto. Verdade. Né?
que é um filme que supostamente fala de uma equipe que se perdeu na Amazônia fazendo um documentário sobre canibais. Então, e o filme foi tão, não sei se o termo correto é bem produzido, que ele teve que levar as pessoas, os atores, na delegacia, porque foi aberto inquérito para saber se ele não matou ninguém durante o filme, quando foi feito. Então, para o pessoal que gosta de uma coisa assim mais... como é que... slasher e coisa assim... É gore mesmo, gore. Vale atrás. Esse aí foi bem polêmico, né? Sim. Foi. Tipo, só que é outro que eu também nem passo perto, porque... Não tanto pelo gore, mas eu acho que foi um filme, assim, o cara, ele... Isso aconteceu em outros filmes de terror também. Mas esse ficou bem conhecido por causa disso. Ele matou animais de verdade nesse filme, assim. Lembrando que naquele período não tinha nenhuma lei que regulamentasse, né? Mas pra mim não interessa se tinha, porque pra mim não justifica, assim. Eu acho que esse tipo de coisa... você... fazer esse tipo de coisa para um filme não é algo aceitável, sabe? Não, independente da época do filme, independente de ter lei ou não. Aí é o tipo de filme que, tipo assim, o cara fez pra, tipo assim, pra ser polêmico, né? É pra chocar mesmo. Então, assim, é uma exploração também de corpos, né, femininos e imagens e cenas de violência sexual, enfim, juntou tudo que eu realmente não tenho muito interesse de ver em um filme. O Bruxa de Blair, até a gente vai gravar um episódio sobre folk horror, né? Acho que ele vai entrar um pouco mais lá, mas pra época, né? Eu achei ele um filme bem interessante por causa do merchan que fizeram, assim. Foi muito foda. Sim, a galera achou que era real, assim, eu mesmo fui um deles, assim, eu achava mesmo. Viu? Acho que pra gente ir encaminhando para um final, não sei se eu queria propor pra gente elencar um topzinho, filmes de espírito que a gente acha legais, assim, pra galera. E já que eu falei, eu vou começar falando. Tem 3 filmes que eu quero falar, mas o terceiro eu não lembro o nome. Eu só vou falar mais ou menos dele, que eu não achei em lugar nenhum, mas eu lembro que eu assisti esse filme. O primeiro filme, pra mim, do top 3, não nessa ordem, mas assim, os 3 filmes que eu acho mais interessantes de espíritos que me surpreenderam. Primeiro foi né, pensando nos filmes, foi Os Outros, que eu achei um filme espetacular, né? Eu assisti sem saber o que estava acontecendo, real, assim. É muito mais interessante, né? Pô, muito legal. Tem essa Quem for assistir, não veja nada, só vê o filme. Exatamente. Acho que hoje em dia é meio foda, assim, que já, né? Aí o outro filme é O Sexto Sentido, que também é outro filme que eu assisti e falei, caralho, que foda, né? Tipo assim, que você fica o filme inteiro, né, naquela coisa, né? Achei muito interessante. E o terceiro filme, eu não sei o nome do filme, porque eu tentei achar, então eu procurei filme, estilo Os Outros. Porque ele é estilo esses filmes, tipo Os Outros. É um cara, ele se passa mais ou menos lá nos anos 40, 30, sei lá. É um cara que ele vai para uma mansão também, num lugar lá. Não sei se ele se passa na Europa ou não. E eu não lembro se esse cara ele é um contador, um escritor, ou uma coisa assim. Ele vai para esse lugar para ver alguma coisa da casa. E lá ele conhece uma moça, uma mulher, são irmãos. Aí um irmão mais novo e um irmãozinho mais criança, ou uma irmãzinha, eu não sei. E nessa casa aconteceu alguma coisa. Ele tá lá meio que pra fazer, não sei se ele tá pra fazer alguma coisa de documentação, sei lá, eu sei o que acontece. E ele começa a ver umas coisas estranhas assim na casa. E tá todo mundo morto na casa. Ele vai descobrir que a casa pegou fogo, tá tudo queimado. Então, quando ele vai lá, é tudo coisa da cabeça dele que ele vê lá. É tipo os outros, assim, sabe? Eu já dei um spoiler dos outros aqui. Você sabe de quando... Então, é dos anos 90. Eu não lembro o nome desse filme. Eu tentei achar, eu coloquei filme tipo os outros, filmes que o cara... Eu joguei no chat GPT, pra você ter uma ideia, assim. E eu só não consegui achar, sabe? Mas é um filme que eu lembro até hoje que eu assisti na HBO na época. Porque eu lembro que a gente assinava a Sky na época, assim.
e tava passando na TV. E ele é um filme que é isso, eu lembro até hoje, que o cara ele vai, tipo, pro lugar, e daí ele vê que, depois ele vai descobrindo como que cada pessoa morreu. São 3 pessoas, é a irmã, daí o irmão lá, ele vai descobrindo como que cada um deles morreu, e aí tá todo mundo morto no lugar. E cara, eu achei esse filme muito legal, assim, só que eu não, tipo assim, não sei o nome do filme. Eu vou achar, tipo, se alguém souber, que alguém tá ouvindo o episódio, souber, deixa nos comentários no Instagram nosso, ou no Spotify, que eu quero descobrir o nome desse filme. Eu não lembro o nome. Eu lembro que uma atriz, ela me lembra muito uma atriz do Twin Peaks. Deixa eu achar aqui o nome da atriz. Eu não lembro o nome da atriz agora, mas ele me lembra muito essa atriz, a Sherilyn Fenn. Ele me lembra muito a menina que fazia Audrey do Twin Peaks, mas eu acho que não é ela, sabe? Mas me lembra muito, assim. É um filme muito legal, eu recomendo pra caramba, e eu queria saber o nome dele, porque eu achei muito, muito bom. Enfim, são esses 3 filmes aí que eu gosto. Recomendo pra caramba. E se alguém souber o nome desse terceiro filme, me avise, que eu quero assistir de novo. Depois a gente faz um esforço coletivo pra tentar achar. Todo mundo pesquisa. Sim. Bom, eu na minha coleçãozinha vou deixar de novo Possuídos, A Chave Mestra, né? Uhum. E vou deixar esse Sombras da Vida como ponto de reflexão aí. A Chave Mestra é muito legal. É bom, né? Muito bom. Bom, o meu vai ser a série, né? A Maldição da Residência Hill, que eu acho que vale muito a pena assistir. Eu vou indicar também Corrente do Mal, que é aquele que eu falei no começo, é uma abordagem diferente de fantasma, de espírito, mas eu acho que vale muito a pena assistir, é um filme diferentão, assim, então quem quer uma pegada mais diferente. E eu vou indicar um outro filme que a gente não citou aqui, mas que não é um fantasma necessariamente, mas é um espírito, que é um filme chamado A Entidade, que é filme de espírito com criança, então é muito legal, vale muito a pena. Então são essas as minhas, o meu top 3 aqui de indicações para hoje. Qual que é a entidade? A história, assim. O cara, ele é um escritor, né? E aí ele se muda para uma casa com a família dele, é ele, a esposa e ele tem um filhinho. E aí na casa ele acha uma caixa com fitas de vídeo. Sei. Né? E aí ele começa a ver, e aí as fitas têm ali imagens das famílias, né? Então são vídeos de famílias, aí as famílias felizes, e depois essas famílias mortas, né? Entendi. E aí ele começa a perceber essa figura nas fitas, né? Ao mesmo tempo que essa figura, essa entidade começa a se aproximar do filhinho dele. Então, é bem legal, assim, eu gosto. E os 13 fantasmas aí, só pra... Menção honrosa. Menção rosa a uma galhofa boa, quem gosta. Mas o filme é muito interessante. É lógico, é uma galhofa, mas podia ter um remake. Bom daí, né? Podiam fazer um filme muito bom, porque é uma ideia, tem ideias muito bacanas ali. Tem ouro ali escondido. Tem mesmo. Fala, Goya. Eu ia dizer que tem o livro A Entidade, do Frank De Felitta, tá? E aí eu recomendo demais esse livro, e é um clássico também de horror e thriller. É pesado, mas é extremamente interessante. Pô, legal. Tá? Esse livro, ele teve uma adaptação para o cinema, que é O Enigma do Mal, de 1982. Tá? Mas vale muito a pena a leitura do livro. Se eu não me engano, inclusive, ele tem uma tradução atual pela Dark Side. Massa. Bom demais. Temos um episódio, então, né? Massa. Temos um episódio. Participação especial da Ju, que conseguiu entrar um pouquinho, né? Ainda bem que deu pra ela falar ainda. Sim, foi bom. Somou pra caramba. Massa demais. Isso aí, queridos
Acho que muito obrigado novamente, Keila, Goya. Keila tá sempre aqui agora. Agora é aquilo, né? Invocou o espírito, grudou agora. Certo. Tô assombrando vocês. Bom demais. Então é isso aí, beijos e até a próxima. Até mais, pessoal.